Declaro aberta essa sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Quero aqui fazer uma saudação especial a todos que estão conosco aqui, convidados e também as pessoas interessadas que vieram ao Senado Federal para participar dessa sessão que eu considero histórica, porque a presente sessão especial, semipresencial, foi convocada nos termos do ato da Comissão Diretora número 8 de 2021, que regulamenta o funcionamento das sessões remotas e semipresenciais no Senado Federal e a utilização do sistema de deliberação remota. E em atendimento ao requerimento número 193 de 2022, de minha autoria e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal, comunico que os cidadãos que estão nos assistindo pela TV Senado, pelas mídias dessa Casa Revisora da República, podem participar também dessa sessão através do endereço www.senado.leg.br/e-cidadania. Repito, www.senado.leg.br/e-cidadania. É esse serviço que proporciona que as pessoas entrem aqui na audiência conosco, ou também pelo telefone gratuito 0800 061 2211. Repito, 0800 061 2211. Então, se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu não posso me comprometer que vou fazer a todos os convidados, porque a gente tem um tempo limitado aqui dentro do planejado, mas vamos tentar, junto com a equipe, né, Iago? Sim. Aqui do Senado Federal, a atenciosa equipe que nós temos aqui, selecionar algumas perguntas e colocar no final. Essa sessão é destinada a comemorar os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia. Então, eu quero, nesse momento, já formar aqui a nossa mesa. Infelizmente, a gente só tem a possibilidade de colocar 4 convidados aqui na mesa, que vão ficar do início ao fim, mas nós vamos chamar também alguns palestrantes que vão usar a tribuna para fazer as suas explanações. Então, eu quero, para compor a mesa, eu gostaria de chamar o senhor Ademar José Gevaer, que é conferencista e editor da revista UFO, diretor emérito no Brasil da Mutual UFO Network. Por favor, muito obrigado. Quero aproveitar também e chamar o senhor Wilson Pickler, que é sócio fundador e presidente do Grupo Uninter, com sede no Paraná, mas com atuação em todo o país. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de chamar também, nós temos a presença de 2 ilustres convidados internacionais que conhecem bastante o assunto, estudiosos, com muitas publicações, e que vieram ao Brasil especialmente para essa solenidade, deixando muito claro a quem está nos assistindo que não teve um centavo de desembolso do Senado Federal para a presença deles. Então, eles estão aqui porque fizeram questão de participar, e eu fico muito feliz com essa presença que vai abrilhantar, gigantar
esse evento solene. Então, eu quero chamar aqui o Dr. Gary Hesseltine, por favor, venha aqui à nossa mesa. Ele que é detetive aposentado da polícia inglesa. Por favor, come here. Eu quero também chamar a essa mesa com muita honra. Já acompanhava também o trabalho dele em alguns documentários que eu pude assistir. O pesquisador americano de ufologia, o senhor Robert Lambert Salas. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Tudo bem. Então, muito obrigado. A presidência informa que esta sessão terá a participação de outros convidados que também estão conosco aqui presencialmente. O senhor Geraldo Lemos Neto, que é escritor, eu agradeço demais, está aqui na primeira fila. O senhor Jackson Luiz Camargo, que é especialista na análise de documentação oficial, está aqui conosco também, muito obrigado. O senhor Tiago Tiquete, é assim a pronúncia? Tiago Tiquete, que é conferencista, assessor governamental e presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU. Muito obrigado pela presença. O senhor Rony Vernet, que é engenheiro eletrônico, com especialização em automação industrial e telecomunicações. Muito obrigado pela sua presença também. O senhor Inajá Antônio Kurovski, que é professor universitário de graduação e pós-graduação, policial e perito criminal do Instituto de Criminalística do Paraná. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa palestra lá no último congresso que nós tivemos em Curitiba, não é isso? Foi em Curitiba no mês de março desse ano, e muito boa a sua exposição também lá. Então eu agradeço todos, eu quero convidar que a gente possa, todos em posição de respeito, para acompanharmos o hino nacional brasileiro. Então, de pé, eu agradeço a todos. Amor
Tivemos até uma coisa especial que eu nunca tinha visto aqui no Senado Federal. Tivemos que cantar um pedaço a capela, viu? Isso é um bom sinal. Mas olha, eu queria fazer aqui uma breve abertura, porque depois que a NASA colocou em órbita o telescópio Hubble, na década de 90, a humanidade precisou rever totalmente a sua perspectiva a respeito do universo. Já nos primeiros 10 anos de funcionamento do telescópio, foram fotografadas 30 mil novas galáxias, até então desconhecidas, sendo algumas delas que contêm mais de 1 trilhão de estrelas. A nossa própria galáxia, a Via Láctea, teve seu tamanho revisto, passando de 100 para mais de 200 bilhões de estrelas. Depois de 30 anos de pesquisa espacial, em função do campo profundo do Hubble, os cientistas estimam que o universo observável tem mais de 200 bilhões de galáxias. Estamos falando de galáxias e estrelas porque só planetas mais próximos da Terra podem ser observados com a nossa atual tecnologia. Mesmo com essa grande limitação, ainda é possível estimar que apenas em nossa galáxia existam pelo menos 2 trilhões de planetas. Esses dados são suficientes para nos assegurar que, estatisticamente, é impossível a existência de vida inteligente apenas no planeta Terra, que não passa de um minúsculo grão de poeira diante da magnífica grandeza do universo visível. Em suma, é uma frase que sempre vem muito desde a infância, que esse assunto desperta em mim vontade de conhecer, mas tem uma frase que sempre me vem que é o seguinte: é muita pretensão do ser humano achar que nós estamos sozinhos, né, num universo de meu Deus, né? Então é assim, nós estamos muito honrados, muito gratificante essa oportunidade de organizar esse evento importante aqui no Senado Federal, destinado a celebrar os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia, data escolhida em face de um avistamento massivo de objetos voadores não identificados, os OVNIs, no espaço aéreo dos Estados Unidos no ano de 1947. Detalhe, exatamente no dia 24 de junho de 1947, data de hoje. Dezenas de nações constituíram estruturas oficiais para o acompanhamento desses eventos, quase sempre subordinadas às Forças Armadas. O Brasil foi o primeiro país no mundo a reconhecer oficialmente a existência dos objetos voadores não identificados com procedência extraterrestre no ano de 1954. Somente 22 anos depois, a França torna-se o segundo país a fazê-lo no ano de 1976.
Ao longo das últimas décadas, foram se acumulando muitos registros de observações no espaço aéreo brasileiro. Um dos casos mais significativos ocorreu em 1986, quando 21 OVNIs esféricos com 100 metros de diâmetro foram seguidos durante horas por caças da Força Aérea Brasileira. A Aeronáutica já disponibilizou para o Arquivo Nacional em Brasília mais de 20 mil páginas de documentos com registro de movimentação, de movimentações de naves que não se enquadram no nosso nível tecnológico. Mas existem muito mais informações que ainda precisam se tornar de domínio público. Por que não? Fica aquele velho questionamento, Se existem esse tipo de avistamentos, essa possibilidade, qual a colaboração que essas inteligências podem trazer para nós? Então, em que esferas isso pode acontecer? Isso tudo nós vamos ouvir aqui pessoas que estudam, que a gente vive um momento, inclusive, delicado na humanidade, Não apenas pela pandemia que nós tivemos, que nos fez repensar muito o dia a dia, o que é que é importante para a vida, a importância de estar próximo à família, da fraternidade, de a gente rever nossos valores, mas também a guerra que está acontecendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, esse momento difícil que a gente vive na humanidade, em pleno século XXI, e é muito importante a gente refletir sobre tudo isso. A mesma situação ocorre nos Estados Unidos, falando aqui de avistamentos. O Pentágono liberou em 2021, no ano passado, no meio da pandemia, um relatório pormenorizado sobre 144 casos de avistamentos, sendo que apenas um deles, dos 144, apenas um, recebeu explicação compatível com as condições do nosso planeta. No dia de hoje, também completa 21 anos de existência o primeiro museu de ufologia da América Latina, que está localizado aqui no Brasil, no município de Itaara, no Rio Grande do Sul. Além de um grande acervo, esse museu dispõe também de um observatório bioastronômico. Olha, eu espero sinceramente que essa sessão, e eu quero fazer aqui um registro de agradecimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que abriu esse espaço, fez a votação aqui, que foi por unanimidade dos senadores, da possibilidade de fazermos essa sessão de celebração dos 75 anos do Dia Mundial da Ufologia, e eu queria agradecê-lo, porque essa casa é democrática, essa casa a gente não tem que ter absolutamente nenhum tipo de preconceito, e é um assunto que merece sim uma reflexão, a atenção, porque tem, de uma certa forma, e a gente vai ver aqui, estudos científicos sobre o caso. Então, nós esperamos muito que essa sessão seja esclarecedora e seja o primeiro passo para que possamos, de alguma forma, pesquisar mais, estarmos abertos para esse tema aqui no Brasil. É esperado que essa homenagem favoreça também a ampla divulgação de informações por parte das organizações governamentais sobre o tema. Eu quero agradecer a todos, dizer que o Senado americano
Olha que houve uma sincronicidade, viu? Houve uma sincronicidade, porque o nosso requerimento foi aprovado no dia 17 de março de 2022. Mas não tinha ainda, quando a gente aprovou, a data definida, né? E o Congresso americano realizou no dia 17 de maio, ou seja, exatamente 2 meses depois de a gente ter aprovado aqui o nosso requerimento, uma audiência pública para falar sobre o relatório divulgado pelo Pentágono em 2021. Você vê como interessante isso. Eu particularmente não tinha a menor ideia, não sei se os estudiosos aqui sabiam que o Senado tinha aprovado um requerimento nesse sentido e já realizou. Eu não tinha essa compreensão. Em 9 de junho de 2022, olha como o assunto está bem quente no momento. 9 de junho desse mês, a NASA anunciou a criação de um grupo dedicado a estudar fenômenos aéreos não identificados, de um ponto de vista científico, o que inclui tanto OVNIs quanto a observação de eventos naturais no céu ainda desconhecidos. Então, eu já quero imediatamente aqui começar, porque a gente veio para ouvir. O meu objetivo aqui também é aprender, sem nenhum julgamento, né? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de aprender com quem estuda, com quem se dedica com relação à ufologia, né? Que é bom sempre lembrar, ufologia é um conjunto de assuntos e atividades, está aqui no Wikipédia, um conjunto de assuntos e atividades associadas ao interesse em objetos voadores não identificados e fenômenos relacionados que sirvam de objeto de investigação a governos, grupos independentes de jornalistas e cientistas ou interesse da sociedade geral. Os fenômenos referentes à ufologia podem ter caráter diverso, indo desde alegados contatos com extraterrestres, sequestros, comunicações, né, abduções, até desastres teoricamente originados. Então, nós vamos ouvir aqui, já que no Brasil existe essa cultura também. Eu acho que o nosso primeiro palestrante aqui, conferencista, o Dr. Pichler, vai falar sobre o que o brasileiro pensa sobre esse assunto. Ele tem diversas pesquisas nesse tema. Então já quero conceder imediatamente a palavra aqui por 15 minutos. Vai ser esse o protocolo que a gente vai fazer, o rito. 15 minutos cada conferencista vai ter, com a tolerância de 5 para concluir o seu raciocínio. No final, eu vou ler algumas perguntas do público, alguns questionamentos que vocês estão fazendo tanto pelo E-Cidadania, o portal do Senado, que eu já falei aqui no início, como pelo telefone, e deixar também 5 minutos de considerações finais para cada palestrante. Então, eu já vou chamar aqui, concedo a palavra ao senhor Wilson Pichler, que fica à vontade para usar qualquer das tribunas aqui do Senado, que é ex-deputado federal pelo estado do Paraná, especialista em metodologia científica, sócio fundador e presidente do grupo Uninter. Então, muito obrigado. Fique à vontade. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, eu quero cumprimentá-lo em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os demais senadores dessa casa. Quero cumprimentar os colegas da Câmara, uma vez que eu fui deputado 2009-2010, cumprimentar o público presente, o povo brasileiro e, por que não, saudar as inteligências cósmicas que possam estar nos assistindo nesse momento, uma vez que, inclusive, estamos transmitindo esta conferência. Eu preparei um slide, vou ser bem rápido, porque eu tenho só 15 minutos para contextualizar a respeito da vida na galáxia, a possibilidade de vida na galáxia, e em seguida vou apresentar uma pesquisa de opinião com 2.000 entrevistados, com um plano amostral semelhante a esses que são utilizados em pesquisas eleitorais,
com a amostragem de todo o Brasil, todos os estados, sexo, bem equilibrado, como se fosse uma pesquisa de opinião eleitoral, só que foi aplicado com perguntas a respeito da ufologia. Vou apresentar o primeiro slide. Nós temos aí a Via Láctea. Para onde eu aponto isso aqui? Para cá? Para pegar? Ah, nesse notebook. Está passando? Qual o botão que aperta aqui? Você quer passar para mim? Você pode ver no computador aí, doutor Pickler. Acho que eu posso dar um peixe. É o botão grande, né? Ah, bom. Agora vai. Bom, tinha um vídeo aqui, nós vamos pular. Temos que pular esse slide. Temos aqui a Via Láctea. Ali está apontado o Sol onde nós estamos. Vocês podem observar que nós estamos distante do centro da galáxia e também estamos distante da borda da galáxia. Estamos bem no meio da galáxia. Isso é muito importante. Aqui num corte vertical, vocês observam que nós habitamos o disco. Isso é muito importante do ponto de vista astrofísico, porque os cientistas definem essa região verde, olha, essa é uma visão moderada, como sendo a zona galáctica habitável, porque está distante do centro da galáxia o suficiente para evitar explosões de nebulosas, eventos de grande energia que pode esterilizar toda a vida e toda uma região da galáxia. Também estamos distante da borda, porque precisa haver densidade material, metalicidade, que os astrofísicos chamam metalicidade, são elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, para poder formar planetas. Numa visão mais conservadora, essas seriam as regiões da nossa galáxia mais propícias para poder abrigar a vida como a nossa, seres de carbono. Atualmente foi feita uma revisão e os cientistas vivem debatendo isso. Eles acham que é muito difícil delimitar, como no slide anterior, aquele círculo, uma região muito específica. Há quem diga que toda essa região verde, ela é propícia para a vida. Existe uma outra corrente de pensamento astrofísico que diz que a Terra é um evento muito raro. Ele é raro, mas diante da grandiosidade da galáxia pode ocorrer milhões de terras como a nossa. Recentemente os cientistas encontraram, eu vou ter que passar bem rápido esses slides, senão não vou conseguir apresentar o que é mais importante, que é a nossa pesquisa de opinião. Recentemente encontraram um planeta mais habitável que a Terra, que são chamados os planetas superhabitáveis. Dizem que a vida lá seria mais agradável do que propriamente dita aqui na Terra. Então, todas essas colocações de limitações, que não tem isso, não tem aquilo, não é possível, estão sendo quebradas à medida que as tecnologias avançam. Baseado nisso, nós estamos aqui hoje discutindo o tema. E eu fiz questão de mostrar esses slides de astrofísica para o grande público perceber que nós não estamos aqui tratando de assuntos assim, que são invenções ou elucubrações sem nenhum fundamento. Eu quero agradecer também e saudar todos os cientistas da astrofísica, astrobiologia, pela importante colaboração que eles dão. Eles procuram vida no universo aí fora. A ufologia procura saber se, por acaso, esses objetos estranhos que o Pentágono agora está investigando, e já investiga há muito tempo, agora eles estão abrindo essa agenda, porque vocês precisam saber que esses objetos desafiam as lideranças do planeta, todo o sistema de defesa. As nossas aeronaves são impotentes diante de tamanha tecnologia, então esse assunto fica guardado, na sua grande maioria, sob o segredo de Estado. Agora estão liberando alguma coisa por força da pressão da sociedade, entre elas os ufólogos que vêm lidando com essa agenda e incentivando e requerendo que abra-se essa agenda e divulgue os resultados. Muito bem. Baseado nisso, nós fizemos uma pesquisa de opinião com 2.000 brasileiros, acima de 16 anos em diante. Eu fiz um recorte aqui da religião, para vocês verem que ele está equilibrado.
Hoje o Brasil tem esse percentual de 53% de católicos, 23% de evangélicos, 9,7% não tem religião, espíritas são 7,4%, de religiões afro 1,8%, e assim vai. Tem aqui espiritualista, religião judaica 0,3%, budista 0,3%. Por que eu mostro esse slide? Porque a religião é importante, porque existem conceitos religiosos que forçam o cidadão a acreditar que somos únicos. Então, isso, de certa forma, tem um impacto muito grande as respostas das pessoas conforme as suas religiões, e nós vamos observar isso na pesquisa. Então, a primeira pergunta que se fez ao povo brasileiro, equilibrado por sexo, equilibrado por idade, por renda, por escolaridade, é um plano amostral muito bem elaborado, discutido com 3 estatísticos. Esse instituto faz pesquisas de opinião eleitoral, nós estamos com experiência consolidada. A primeira pergunta que foi feita é: você acredita em vida extraterrestre, ET, OVNIs? 67% da população brasileira diz que não acredita, 32,6% acredita. Então, senador Girão, eu acho um número bastante expressivo, diante de um país de 200 e poucos milhões de habitantes, 33% da população tem interesse, acredita nesse assunto. Então, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. A Casa, o Senado e o Congresso Nacional é o templo da democracia e acolhe todos os pensamentos. E eu estou mostrando com essa pesquisa que não são minoria, porque minoria é muito menos do que 33% da população, certo? Obviamente que não é a maioria, mas muito expressivo. Aí estratificamos por idade. Daí nós observamos nesse slide que os jovens, olha, os jovens de 16 a 24, 46% acreditam. E à medida que a população está envelhecida, ela vai tendo um índice de resposta sim menor. Então, foi um dado revelador que os jovens são mais otimistas quanto a esse fato. Do ponto de vista de gênero, está meio equilibrado, 31,9% para mulheres e 33,4% gênero masculino, né, feminino e masculino. Agora, aqui um outro dado relevante também, que à medida que a renda aumenta, o nível de sim também aumenta. Vocês vejam aqui que para mais de 10 salários mínimos, 45,5%, 46%, quase a metade dos brasileiros, com essa faixa de renda mais elevada, acreditam. Do ponto de vista de religião, que aquele primeiro slide de religião era o perfil da amostragem. Aqui é o resultado. Nós podemos observar que os católicos, 30%, evangélicos, 27%, espíritas, 48%, os espíritas são mais proativos nesse aspecto. A religião afro, 27%, e, curiosamente, o ateu e o agnóstico, 61% e 65%, acredito. O ateu acredita mais em ET do que em Deus. É que a pesquisa revelou, senador. Muito bem. Você acredita em vida extraterrestre, ET, os OVNIs? A pergunta é feita conforme o nível de escolaridade. Então, nós temos aqui de analfabeto, ensino fundamental, que é a linha do meio, 30,6%. Ensino médio completo, 31%. Ensino superior completo ou incompleto, 40% dos brasileiros acreditam. Essa é uma outra pesquisa, senador Eduardo Girão, que eu fiz em 2017 com 700 amostragens, 691, 700 aproximadamente, em 2017. Você veja que o resultado é o mesmo. É importante ir repetindo, para isso vai dando um grau de confiança na pesquisa, o mesmo perfil. 36% na época respondeu que sim, e 64% não. Agora, vocês observem nesses gráficos de barra, que à medida que o grau de escolaridade se eleva, sobe, o nível de sim sobe significativamente. Vocês observam ali no último gráfico da direita, o azul é o sim, com pós-graduação, 73% dos brasileiros pós-graduados acreditam nessa temática, acreditam em vida extraterrestre, acreditam que possamos estar sendo visitados, acreditam em OVNIs.
Muito bem. Aqui eu tenho... Para os que responderam, tenho tempo, senador? Quantos minutos eu tenho? Você tem mais 4 minutos. Perfeito. Perfeito. Então, para aqueles que responderam sim, nós fizemos mais perguntas, porque se ele não acredita, não adianta continuar com as pesquisas, com as perguntas, né? Então, o que respondeu sim, nós perguntamos outras coisas. Na sua opinião, existe no universo vida extraterrestre inteligente desenvolvida tecnologicamente? No universo. 78% diz que acredita que no universo haja vida. Quando a gente fala em universo, são as outras galáxias, né? São os bilhões de galáxias que o senador Eduardo Girão citou. Nós somos uma das... Há bilhões de galáxias. 78% diz que sim, acredita que haja no universo gente desenvolvida tecnologicamente. Quando a gente pergunta, na nossa própria galáxia, a mesma pergunta, 64,9% diz que sim, que acredita que na nossa própria galáxia exista gente desenvolvida tecnologicamente. A galáxia é muito ampla. Muito ampla. Eu acho que para a gente tratar de extraterrestre não precisamos nem sair da nossa própria galáxia. Ela é ampla o suficiente para dar sustentação a todas essas teorias. O senhor acredita que existem extraterrestres desenvolvidos tecnologicamente que nos observam à distância? 68,7%. O senhor acredita que os extraterrestres nos visitam e nos observam de perto? 61,6%, senador Eduardo Girão, acredita que eles estão nos visitando. Daqueles que responderam, dos 33% que responderam sim. Mais da metade deles acham que os extraterrestres nos visitam. Quero aqui dizer ao público que nos assiste que este é o povo respondendo. As entrevistadoras não interferem absolutamente em nada, como deve ser. Simplesmente pergunta e tabula a resposta. É o povo, não é o professor Pickler falando, não é o Gevaerd, nem ninguém dos nossos apresentadores, é o povo aqui dizendo a sua opinião. Muito bem. Foi perguntado, na hipótese de extraterrestres estarem nos visitando, o senhor ou a senhora acredita que eles estariam tecnologicamente mais avançados, equivalente a milhares de anos à nossa frente? Ganhou com 21,6%. Depois veio centenas de anos à nossa frente, 19,8%. Centenas de milhares de anos à nossa frente, 16%. Milhões de anos à nossa frente, 15,5%. Não sabe, 15,1%. Bilhões de anos à nossa frente, 12%. Ficou meio distribuído, mas agora, vocês sentiram o peso dessa pergunta? Eu acho que isso aqui arrepiou muita gente que está nos assistindo agora, inclusive cientistas. Isso quer dizer que o povo brasileiro acredita que se estamos sendo visitados, esses seres estão milhares de anos à nossa frente. Vocês podem imaginar o que seria a nossa ciência daqui 100 anos? Nós já estamos querendo ir a Marte, já tem planos para ir até Centauro, Alfa Centauro, Próxima Centauro, né, que são constelações fora o sistema solar bem próximo aí, que inclusive tem um planeta lá que tem possibilidade de abrigar vida. E isso tudo agora, nos próximos 20, 30, 50 anos no máximo, agora vocês jogam aí 1000 anos à frente. E se eles estiverem 1 milhão de anos à nossa frente? Então isso é a resposta, ao meu entender, o porquê que esse tema é tão delicado, e por que eles não interagem com a gente tão facilmente, porque isso daria um salto tecnológico para essa humanidade muito grande, e nós estamos, lamentavelmente, em guerra. E a ameaça nuclear está muito alta, muito. Estão dizendo os especialistas. Nós temos aqui o capitão Salas, que foi lançador de mísseis nucleares, Minuteman, em 1967, ele vai fazer a abordagem dele. Ele mesmo está preocupado com o nível de ameaça de guerra nuclear. Obviamente que nós não estamos amadurecidos para obter tecnologia muito além do que nós já temos. Nós temos que nos aprimorarmos mais eticamente, espiritualmente,
certo? E por que não, democraticamente, que também estamos sofrendo uma crise de representação democrática. Então, senador Eduardo Girão, eu quero dizer a Vossa Excelência que, lamentavelmente, nós estamos atrasados, como humanidade, para dominar tecnologias que possam estar há 1 milhão de anos à nossa frente. É isso que impede, é muito importante, ao meu entender, estou aqui expressando a minha opinião, eu acho que isso é um impeditivo. Nós temos que melhorar e melhorarmos muito para podermos avançar nessa agenda. Mas Vossa Excelência está de parabéns, porque estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos pondo isso em discussão hoje no Senado da República. Isso é muito importante. E é um tema de interesse de 33% da população brasileira. Eu quero aqui agradecer, acho que o meu tempo encerrou. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda bem que fiquei dentro do tempo, então dei exemplo para os demais, né? Quero dizer assim, ó, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos lidando com coisas diferentes, com o desconhecido, isso gera medo em algumas pessoas. Mas não tenham medo, tenham fé, tudo podemos naquele que nos fortalece. Muito bem. Ok, eu quero agradecer muito aí a participação do senhor Wilson Pichler, que veio aqui diretamente do estado do Paraná prestigiar essa sessão. Eu queria também, nesse momento, agradecer, estamos com o auditório aqui quase lotado, praticamente lotado aqui no plenário do Senado Federal, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que veio prestigiar. Nós vamos passar uma lista para, se possível, você colocar o nome e de qual entidade está aqui representando ou não, e para a gente poder citar até o final do evento, tá? Quero agradecer também aos visitantes que estão aqui na galeria do Senado Federal. Eu fico muito feliz, cada dia a gente recebe de manhã, de tarde, de noite aqui, cada vez mais brasileiros, especialmente brasileiros que estão gostando de política, que estão acompanhando, vamos dizer assim, esse momento vigoroso do país de despertar aí da cidadania, né, cobrando os seus parlamentares. E é muito importante a sua visita aqui, porque essa casa é de vocês. Né? A gente está aqui para servir. Então, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco eu quero citar o grupo que está aqui. Eu estou vendo todo mundo eu não sei se fazem parte de um grupo. São visitantes espontâneos, né, que estão vindo aqui de forma avulsa. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria também de agradecer a presença dos senhores Caio Mário Pereira Brasil, que é tenente-coronel da Assessoria Parlamentar da Aeronáutica Brasileira, e o tenente-coronel Rodrigo Fernandes Nascimento, que é assessor de relacionamento institucional da Aeronáutica do Brasil. É isso? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse evento dos 75 anos do Dia Mundial de Ufologia. Já quero passar imediatamente a palavra agora para o nosso querido irmão Ademar José Gevaer, ele que nos ajudou muito a organizar. Ele realiza congressos no Brasil há muitos anos, é um dos pioneiros nesse assunto aqui. Ele é jornalista, ufólogo, conferencista e editor da revista UFO, a mais antiga publicação sobre ufologia do mundo, ou seja, a partir do Brasil. É diretor emérito no Brasil da Mutual UFO Network, coordenador na América do Sul e central do International Coalition of Extraterrestrial Research e autor da obra Agroglifos no Brasil. Tema: a história
dos OVNIs no país. Então, por favor, fique à vontade. Se quiser ir para a tribuna, ou se quiser falar daqui também, fique à vontade, doutor Adhemar. O senhor tem 15 minutos e mais 5 de tolerância aqui da nossa mesa. Por questões fisionômicas, eu andei quebrando os pés e isso me causa certo desconforto. Eu quero agradecer a vossas excelências, o senador Eduardo Girão e demais senadores que assinaram o protocolo, o pedido, o requerimento, aprovando a realização desse evento, que são a senadora Elisiane Gama e os senadores Alessandro Vieira, Isalci Lucas, Jorge Cajuru, Marcos Duval, Paulo Rocha e José Antônio Regufe. Estamos fazendo história na ufologia brasileira e mundial. Essa é a primeira vez que um Senado se prontifica a tratar da questão ufológica. E eu queria pedir para colocar já o slide. Tá? O título da minha palestra é Documentos da Aeronáutica sobre UFOs. Para quem não sabe, e o senador bem lembrou, já foram liberados pelo governo brasileiro, pela Força Aérea Brasileira, 20 mil páginas de documentos que estão à disposição dos senhores no Arquivo Nacional aqui em Brasília. Agora tem que marcar hora para ir vê-los, porque, segundo os funcionários do Arquivo Nacional, é a seção dos documentos mais procurada de todas. Bem, a história dos UFOs no Brasil tem início em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Ele já encontrou índios que descreviam bolas de luzes anômalas que os perseguiam, que eles chamavam de curupiras ou boitatá. Depois nós tivemos, como bem lembrou o senador, que a ufologia teve início no dia 24 de junho de 1947, um mês depois nós tivemos o primeiro contato imediato com um ser extraterrestre, que aconteceu em Pitanga, no Paraná. Isso é uma coisa de grande importância. E a primeira abdução, que é a levada de pessoas para dentro da nave, e vocês vão assistir uma palestra de um colega meu, o Tony Najar, sobre esse assunto. A primeira abdução aconteceu no Brasil. Então o Brasil é pioneiro em tudo. Inclusive, nós, em virtude desse pioneirismo, nós iniciamos em 2004 a Comissão Brasileira de Ufólogos e a revista UFO, a campanha UFOs Liberdade de Informação Já. Foi ela que levou à abertura de 20 mil páginas de documentos antes secretos da aeronáutica, que já não são mais. Nós nos aproveitamos para isso da Lei de Liberdade de Informação, a LAI, de 2011, que permitiu que a gente pudesse ter acesso a esse material. E nós não queríamos acesso desse material para nós, ufólogos. Nós queríamos acesso a esse material para a sociedade. É a sociedade que se beneficiou. E os ufólogos são sociedade. Então nós nos beneficiamos igualmente. Aí aconteceu que, gradualmente, foram surgindo documentos, década após década. Desde a década de 50 até a década de 2020, nós temos documentos inúmeros, incontáveis, que podem ser escrutinados por qualquer pessoa no Arquivo Nacional. E essa história toda teve início em 1954, como bem tratou o senador Eduardo Girão, quando o coronel João Adil de Oliveira
foi aos Estados Unidos para se informar sobre discos voadores e recebeu dos americanos a forte indicação de não deixar esse assunto se proliferar no Brasil, como eles não queriam que se proliferasse nos Estados Unidos. Mas como bom brasileiro, o capitão da aeronáutica veio ao Brasil e declarou que o fenômeno UFO é real, exige atenção e será conduzido com seriedade pelas autoridades brasileiras. Fomos o primeiro país a ter essa responsabilidade. Depois, 2 órgãos foram criados para pesquisar discos voadores. Um é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que funciona no 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo, e o outro, no 1º Comando Regional de Belém, a Operação Prato, que são importantíssimos e vão ser tratados aqui com alguma propriedade nesse evento. E nós também temos algo que nenhum outro país do mundo teve, que foi a portaria 551G3, assinada por ninguém menos do que o brigadeiro Junichi Saito, que naquela ocasião era comandante da Força Aérea Brasileira, em que ele determina que todos os documentos ufológicos existentes, espalhados pelas unidades da aeronáutica pelo Brasil afora, fossem concentradas no Arquivo Nacional, fossem enviadas para o CONDABRA, aqui em Brasília, o Comando Brasileiro de Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali fossem enviados para o Arquivo Nacional. Isso está em vigor até agora. Não só militares, mas também civis que relatarem a militares algum avistamento, esse avistamento vai ser conduzido ao CONDABRA e do CONDABRA vai para o Arquivo Nacional. Então imaginem, o número de páginas já deve estar superior a 20 mil, porque toda hora surgem relatos de observações de objetos voadores não identificados no país. Nós, na Comissão Brasileira de Ufólogos, fomos recebidos ineditamente em 2005 no SINDACTA e no CONDABRA, onde pudemos entregar o Manifesto da Ufologia Brasileira para apreciação dos nossos militares. E não só isso, mas também em 2013 nós fomos convidados pelo ministro da Defesa, o então senador, o então Celso Amorim, para comparecermos a Brasília para uma reunião no Ministério de Defesa brasileiro para tratar desse assunto. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, mas aconteceu no Brasil. Militares convidando ufólogos para visitarem as instalações aonde são guardados os documentos e poder escrutinar esses documentos, que foram liberados a partir de 2007. Isso graças ao esforço, entre outros, de um ufólogo aqui presente, que é o Fernando Aragão Ramalho, está aí, presente, funcionário público da casa, né? E esses documentos foram parar no CONDABRA e no Arquivo Nacional, como já havia falado. Em São Paulo, funcionou desde 1969 até 1972 o 4º Comando Aéreo Regional, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI. Observação: nesse mesmo período, nos Estados Unidos, havia o projeto Livro Azul, que tinha o objetivo de ridicularizar testemunhas, de desacreditar ufólogos, de perseguir a ufologia. Enquanto no Brasil, os nossos militares, eles não só aceitavam a colaboração dos ufólogos, como eles enalteciam as testemunhas, respeitando-as na sua integridade. Isso é raro. E alguns desses procedimentos foram determinados pelo coronel Gilberto Zani de Mello, que foi o comandante do Sistema de Objetos Voadores de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o SIOANI. O SIOANI tinha uma estrutura que não era
exatamente pública e anunciada, mas era uma estrutura que tinha uma transparência. A sociedade podia ter acesso aos documentos, ao organograma, à identificação dos pesquisadores, e publicou 2 boletins que têm informações cruciais sobre o fenômeno UFO em todo o Brasil, inclusive estatísticas e casos pesquisados pelos nossos militares, na mesma maneira como os ufólogos civis fazem. São documentos inúmeros. Ali tem confidencial, isso é importante para a sociedade observar, que isso ficou em sigilo quantos anos? Isso ficou em sigilo durante anos, durante décadas, até que foi liberado. Esse confidencial aí, aquele carimbinho, é porque essa palestra já foi apresentada em outros lugares também. Agora vejam, dentro dos desenhos dos objetos voadores não identificados, nós temos inclusive casos de UFOs pousados com tripulantes do lado de fora. Isso é absolutamente inédito no mundo. Nenhum outro governo disponibilizou documentos dessa maneira. Inclusive, naquela ocasião, não havia câmera fotográfica, em 1969, era raro alguém ter. Então, os pesquisadores do CIOANI, eles registravam as ocorrências relatadas pela população em desenhos, e são desenhos relativamente reveladores, porque eles têm inclusive casos de UFOs pousados, casos de UFOs encostados no chão, tripulantes do lado de fora fazendo contato com seres humanos. Também tivemos a diretriz específica número 4 de 1989, que determinava como registrar discos voadores no Brasil por parte de militares. E isso resultou num dossiê com milhares de páginas que o brigadeiro José Carlos Pereira, já falecido há 2 anos, colocou em sistema digital e determinou a criação de outros documentos que liberem informações sobre UFOs, inclusive isso aí que é o documento de registro de tráfego hotel. Tráfego hotel é como os militares chamam o fenômeno UFO, tráfego hotel. E esses casos podem ser encontrados em quase todas as instalações da aeronáutica que ainda não mandaram para o Condabra e que ainda não foram endereçadas posteriormente para o Arquivo Nacional. Aí nós tivemos 2 fatos muito importantes. A Noite Oficial dos UFOs, que vai ser tratada por um dos meus colegas aqui presente, se não me engano, o Jackson, e a Operação Prato, que vai ser tratada junto com a história de índios tendo contato com seres extraterrestres no Acre, com documentos do IBAMA, da Polícia Federal e de outros órgãos federais. Enfim, os documentos são milhares e eles estão aos poucos vindo à tona, tá? A ufologia brasileira, sua abertura, ainda não está totalmente esclarecida, não é completa, ela é parcial, mas ela já teve início, e teve um início muito profícuo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é parte desse início profícuo, aliás, parte já do meio do processo. Estamos reunidos para tratar de assuntos no Senado Federal, coisa absolutamente rara. Os nossos amigos, o americano e o inglês, praticamente não acreditaram quando eu os convidei para virem, que nós iríamos fazer esse trabalho no Senado Federal da República do Brasil. Enfim, os documentos já começam a aparecer. Eles são inúmeros, eles são reveladores, eles mostram a ação de seres extraterrestres em nosso planeta, em especial em nosso país, que tem hoje, reconhecidamente, uma das maiores
quantidades de ocorrências ufológicas no mundo, perdendo para os Estados Unidos, evidentemente, onde lá tudo que se vê é UFO. Mas nós temos aqui casos concretos, registrados por pilotos militares, por pilotos civis. Não passa uma semana sequer em Campo Grande, em Curitiba, onde eu resido, no meu escritório, sem que eu receba uma ligação ou um contato de um piloto civil que teve sua aeronave perseguida ou seguida por objetos voadores não identificados. Enfim, o sigilo ainda continua? Continua. O segredo continua, mas muitas nações já fizeram aberturas parciais sobre o assunto. Inclusive, não sei se vocês conseguem enxergar, em última linha, o Vaticano, que é a instituição que tem a maior quantidade de informações sobre discos voadores, porque está há séculos em todo o mundo com seus missionários. Se alguém na África visse um objeto voador não identificado, ia relatar a quem? Ao pároco local. Se alguém em 1820, no México, visse um objeto voador, visse um ser extraterrestre descer de um objeto voador, ia relatar a quem? Ao pároco local. E a mesma coisa em todo o mundo, na Oceania, na Ásia, na América do Sul. E assim, isso tocou um sino no Vaticano, e o Vaticano passou a registrar ocorrências ufológicas, que hoje se estimam em milhares. É isso aí, eu agradeço muito a oportunidade de Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, e dos demais senadores que eu citei no início. Nós temos ao final que entregar aos senhores uma carta, a Carta de Brasília, em que a gente expõe o que a gente crê sobre os discos voadores, o que a gente já descobriu sobre os discos voadores em nosso país e o que nós recomendamos que seja feito a respeito disso, sendo o principal item a criação de uma comissão permanente, mista, civil e militar, para pesquisa organizada dos discos voadores. Muito obrigado.